Hoje eu converso com Carlos Saida, um dos dubladores que eu mais sou fã, porque ele empresta a voz para um dos personagens que eu mais gosto nesse mundo, que é o Seu Madruga. Prazerzão entrevistar você aqui em Natal, depois desse evento, o Saga Entretenimento. Vou começar perguntando como foi essa sua entrada na dublagem. Bom, a entrada na dublagem foi o seguinte: eu estava fazendo uma peça de teatro, porque para ser dublador você tem que ser ator, né? E um diretor de dublagem, o Older Casarré, foi lá assistir a peça porque a filha dele fazia um dos personagens e perguntou se eu não queria fazer dublagem. Na época eu nem sabia o que era dublagem, nem nada. Falei, posso ver. Daí no dia, isso foi num domingo, na segunda-feira eu já fui lá na AIC, São Paulo. Eu morava em São Paulo na época e vi como era e eu passei a manhã toda assistindo. Quando terminou o período da manhã, não é? Deu o almoço para o pessoal, falou, aguenta aí. Aí botou uns loops, uns anéis, né? Quer dizer, uns trechos de filme e falou, vamos ver se você tem jeito para coisa. E falou, tá vendo aquele lá, aquele cara que passa ali e fala com aquela moça ali? Você vai lá e pergunta tal coisa. Daí eu fui e fiz, daí eu falei, tem um outro personagem. Eu fiz alguns trechos ali. E ele falou, bom, dublagem é isso. Vai começar fazendo uma pontinha ou outra, uma coisinha pequena. Se você se der bem, daqui a pouco você está fazendo o papel principal. Daí eu gostei da história e estou até hoje na dublagem. O senhor lembra do primeiro personagem que você fez? Não lembro, eu lembro que era exatamente isso aí, um garçom numa ponta, numa festa, numa coisa que passava e falava com as pessoas. O grande personagem que fez sua fama foi o Seu Madruga. A história que eu escutei foi que o Marcelo Gastaldi, ele saiu fazendo aquela seleção, assim que viu, saiu pegando, você faz isso, você faz aquilo. Como foi essa seleção, você lembra disso? Então, porque a gente trabalhava lá, o SBT tinha um estúdio de dublagem, a gente trabalhava lá, eu até dirigia as produções do SBT, várias novelas, desenho, várias coisas que a gente fazia ali. Eu era um dos diretores e era super amigo do Marcelo, né? Como todos os que trabalhavam ali. Então ele conhecia muito bem as pessoas. E na dublagem o importante é isso, você conhecer o potencial de cada pessoa que vai fazer um papel que você tem que escalar. Então você escalou o filme certo, as pessoas certas para os papéis, o filme vai sair legal. Agora, se você escalar errado e tentar consertar durante o processo, dificilmente você vai conseguir fazer um filme redondinho, um filme legal. Então, ele, conhecendo as pessoas, ele acertou de cara na escolha. Você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Ele já sabia o que as pessoas iam fazer. Inclusive o próprio Roberto Bolaños disse que a dublagem brasileira chega até a voz melhor do que a original. Assim que você viu o Seu Madruga, o que é que você pensou? E já dava para prever esse sucesso todo? Não, de jeito nenhum. Porque a gente fica envolvido com outros trabalhos, fazendo outras coisas. E antes de gravar a série em si, a gente gravou um piloto, como se faz quase todas as séries. Você grava um piloto. Principalmente o Silvio Santos gosta de fazer isso. Daí ele vai mostrar para as pessoas, para dar uma sondada, ver se vai pegar, se não vai. E eu estava lá dirigindo uma novela, alguma coisa assim, e o Marcelo falou, olha, tem um piloto de uma série aí, você vai fazer Dom Ramon, é uma série mexicana, você procura fazer ele com maior sinceridade que você conseguir, é bem para você. Daí, no intervalo de uma coisa ou outra, eu fui lá no estúdio e dublei essa aí. A ideia que a gente tem, assim, a princípio, né, a gente com esse processo de novelas e de produção que a gente tem aqui no Brasil, aquele cenáriozinho tosco, um cenário único, um bando de adulto imitando criança, uma coisa muito caricata, a gente falou, pô, mas o que é isso? Porque de cara a gente não entende o espírito da coisa, a ideia da coisa. Isso a gente vai pegando só com o tempo. Então a gente achou, mas o comentário ali foi o pior possível. Falou, mas o Silvio é louco de comprar essas coisas. Isso aí não vai pegar. E não foi só a gente, pessoas mais experientes, porque isso aí já teve na mão da Globo para comprar.
porque o representante da Televisa foi lá em Miami, que tem uma dessas convenções de televisão, e ofereceu para a Globo. E os diretores da Globo assistiram e falaram, não, tá louco, isso aí não tem o menor interesse. Ofereceram para o Silvio Santos falou, poxa, mas isso aí não tem interesse. Daí estava comprando um pacote de novelas, ele falou, bom, então a gente manda junto com as novelas. Então ele comprou isso aí num pacote e ficou lá um tempão sem dublar. Daí teve uma brecha na programação, alguma coisa desse tipo, e ele falou, então dubla aquela série que a gente comprou. Então foi uma coisa assim, bem ao acaso, tinha que acontecer. E daí veio a notícia de que a série tinha sido aprovada, que a gente ia gravar a série toda e urgente, né, a toque de caixa, porque tinha que preencher uma programação e tal. E foi assim que começou a dublagem do Chaves. E a gente passou anos sem saber que fim tinha levado aquela série, porque você está trabalhando durante o dia e tal, você não assiste muito da programação, principalmente quem trabalha bastante, e o pessoal, o elenco do Chaves na época trabalhava bastante, tinha muita produção no SBT, então não tinha tempo de ficar assistindo. Então essa repercussão de que fazia sucesso, que todo mundo gostava, veio muitos anos depois, principalmente com a internet, né, que a gente ficou sabendo e tal. Que hoje em dia tem até fã-clube, tem todo um movimento. O Silvio tira do ar, todo mundo chia e tal. Agora mesmo está voltando um bloco a mais com Chaves, porque eles tentaram mudar a programação, não deu certo, voltaram para o Chaves. E isso tudo é comentado nas redes, então essa repercussão foi bem posterior. Nesses últimos anos, eu não sei dizer o período que foi, você chegou a trabalhar com o próprio Carlos Villagrán, o original Kiko, que veio do México e colocou você para ser o verdadeiro Seu Madruga. Como foi essa experiência? Conta um pouquinho pra gente. Foi muito legal. Foi o ano passado, né, em outubro, né, que é o mês da criança e tal, a gente fez vários shows lá para o sul. Eles até queriam vir para o Nordeste e tal, mas não deu certo por problema de agenda, problema de espaço, mas a receptividade do público foi fantástica. E trabalhar com o Villagrán foi uma experiência, no mínimo, interessante, porque eu que estava acostumado a contracenar com ele, eu aqui no estúdio e ele lá na tela, ter ele de repente ali ao vivo, junto no palco, falando comigo, era muito legal. E ele tentando falar em português também, saía um portunhol muito interessante, era muito engraçado. E é um show que ele estava acostumado a fazer, assim, ele fazia 20 anos esse show, só que fazia com um apresentador. Aí quando o pessoal propôs para ele de fazer com o dublador do Seu Madruga, que seria uma imagem mais que complementaria o trabalho dele, ele achou a ideia legal. E ele é uma pessoa assim super aberta, super boa gente, uma pessoa mesmo iluminada. Alto astral, né? Dá pra ver pelas entrevistas que ele é super alto astral. É alto astral mesmo, ele acatou a ideia e dava maior força, né? Daí a gente foi lá, ensaiou, ele incentivava e ele contracenava com o Ramon, né, o tempo todo. Então ele dava as dicas todas, não, isso aqui é assim, isso aqui é assado. E foi muito bom, foi muito gratificante esse trabalho. Agora você chegou a dublar alguns jogos, por exemplo, o Call of Duty, você também dublou no League of Legends o Swain. Eu queria saber o que é que você acha dessa nova polêmica que temos de botar cantores, pessoas que não são exatamente da área de dublagem, para dublar. Porque dizem que é um processo diferente, eu queria saber a sua opinião sobre isso. Então, a dublagem é muito específica, né? Como eu já disse, não adianta você só ter uma interpretação, você precisa se adaptar
a interpretação específica da dublagem, que você tem que obedecer um ritmo de uma pessoa que está fazendo, você tem que dar na voz um ênfase para criar o clima. Imagina uma pessoa que não tem prática com isso, que é ator, não tem prática com isso, apanha para fazer, às vezes o resultado não é o mesmo que seria se fosse feito por um dublador profissional, mas a mídia acha que vai ter uma receptividade melhor do público se tiver o que eles chamam de star talent, quer dizer, uma pessoa famosa fazendo, que isso vai chamar mais público. É relativo, eu acho que o que chama público é a qualidade. Se esses atores que não estão acostumados apanham para fazer, imagina uma pessoa assim, tipo a Pitty. Eu acho que eu vou equalizar sua cara. Que é uma cantora que não tem nada com interpretação, que não tem a menor noção, que não tem a menor ideia. Como é que ela pode se sair bem numa coisa dessa que não é a praia dela? Os tradutores também não ajudam, botam umas frases, vou equalizar sua cara, para combinar com a cantora. Então, mas de repente, se tivesse um diretor safo ali, teria mudado a frase. Acho que em 2013, alguns portais de notícias noticiaram que você estava com algumas pendências jurídicas com o SBT. Queria saber o que aconteceu, o que foi isso e se já está resolvido. Tá resolvido parcialmente, né? Resolveu assim o problema local. Em geral, os canais de televisão não pagam os direitos conexos para dublagem. Eles se acham donos do produto, quando na verdade não é. Eles têm autorização para explorar a sua voz, eles não ficam donos da sua voz, donos do seu trabalho. Então, eu questionei isso na justiça e nessa fase de negociação, eles queriam que eu assinasse um contrato recebendo 10% do trabalho, que não é, na verdade, o direito conexo não é sobre o trabalho, é sobre a exibição. Eles queriam que eu assinasse esse contrato e foi condição de dublar a série do desenho que estava em curso, que assinasse esse contrato. Eu falei, não vou assinar enquanto não resolver essa pendência jurídica. E a gente entrou num acordo, eles pagaram um X lá que a gente entrou num acordo. E agora eu vou continuar dublando. Foi só isso. Graças a Deus, porque sua voz realmente é insubstituível. Vamos agora para o nosso Ramo Logo. Já sabe, né? Uma pergunta, uma resposta com o mais rápido possível que você puder. Uma frase. A justiça nunca é plena. Mata a alma e a envenena. Um desenho antigo. Spectreman. Um ator. John Glover. Um lugar. Rio de Janeiro. Uma qualidade admirável. A honestidade. Pergunta aleatória. Se você tivesse a oportunidade de encontrar o próprio Ramon Valdez, o que diria ele? Olha, você é uma pessoa, além de ser um humorista, um ator excelente, uma pessoa de quem eu só ouvi falar bem. Vamos agora para o nosso desafio. Em primeiro lugar, este cara aqui, ele é o Shinnok. Shinnok é um cara do mal que veio do reino da inferior, podemos dizer assim, o inferno, e ele quer dominar a terra e destruir tudo. Assim, o que você tem que falar que quer destruir tudo é o cara mal. É o cara mal da história do Mortal Kombat. Quero saber qual seria a sua voz para esse cara. Um dia, isto aqui tudo vai ser meu. Eu vou, enfim, conseguir dominar o mundo. Este é o meu maior desejo. Ter tudo sobre o meu poder maior. Agora, acho que isso aí é um desejo de todos os fãs de Seu Madruga. Inclusive eu fiz essa frase pensando nisso. Eu queria que, como Seu Madruga, você desse a resposta depois de tantos bufetões injustamente. Dona Florinda, eu não vou mais aceitar essa injúria. A senhora coloque-se no seu lugar. A senhora é uma dama ou não é? Muito obrigado por sua entrevista, foi um prazerzão. Só para registrar, ele veio aqui depois do evento, se solicitou pra gente fazer a entrevista aqui no hotel, depois de estar cansado, de ter que daqui a pouco ele vai ter que viajar. E ele mesmo assim foi muito bom em dar essa entrevista com a gente. E eu queria que você desse seu último recado para os fãs de Natal e para todos os seus fãs em geral. Não, e é sempre um prazer, né, bater esse papo com as pessoas que assistem a gente, que gostam, que prestigiam o nosso trabalho.
Então, meu recado é esse, um muito obrigado a vocês todos, um abraço, um beijão em todo mundo. Valeu, fim!